ouvir daqui a pouco os questionamentos de vocês. Sejam os mais duros possíveis, críticas ou elogios, seja o que for. A gente está aqui para expor, né, algumas questões que a gente, os desafios, né, como o Zé Maria já mostrou muito bem agora. E o mundo aqui é um mundo real, muito além daquele que o biólogo e mesmo o advogado também imagina da questão ambiental. O biólogo acha que vai salvar o planeta. E o biólogo e o advogado acha que bota tudo no escritinho e está tudo resolvido, né? E na prática, né, o Zé Maria mostrou muito bem, a gente vive dentro de um processo. Todos, vocês querem fazer concurso com INEA, Prefeitura ou IBAMA, seja o CNBio, o que for, o nosso mundo é um mundo de processo que envolve regras, envolve legislações, envolve procedimentos, como ele mostrou muito bem. E isso é um desafio que a gente tem que entender como é que isso funciona e até direcionar a nossa formação. Né? Se você vai só na formação do biólogo, só muito assim, né, preservacionista, não vem para o IBAMA, vai para um outro órgão, vai para o ICMBio talvez, né? Mas o campo de trabalho do IBAMA de fiscalização e de licenciamento e qualidade ambiental é um campo duro. O sistema aqui é bruto, não é um sistemazinho muito... A gente tem que lidar com situações que a gente muitas vezes atinge nossa essência. Eu quando me formei, morei 10 anos na Amazônia, depois outros tempos em outros lugares por aí, já vou me aposentar o ano que vem. Então, já tenho uma estrada muito longa de vivência ambiental em diversos desafios que a gente está. Então, eu vou só dar um panorama geral sobre algumas questões que são importantes para conceituar, abrir o debate de vocês. E uma das primeiras coisas que eu já estava pronto para fazer, e o Zé Maria, já por todos os nossos diálogos e enfim, vivências, né, que a gente tem tido em seminários, workshops, a gente está saindo dessa posição de pedestal e vindo para junto da sociedade. Não é só sociedade, vocês, alunos ou participantes. A gente, se puder, estava no meio de vocês aqui, porque esse contato, sem isso, eu não sei o que vocês querem. E cria-se, parece que a gente está lá em cima, né? A audiência pública, parece que, né, não sei quem já foi à audiência pública, é uma distância que parece que aqui tem aquelas doutores, aquelas autoridades, e a sociedade que quer realmente tirar sua dúvida, fica muito distante. E aí não consegue, né, interagir, não consegue vamos dizer, tirar suas dúvidas. Eu vou mostrar um slide adiante como é que a gente está fazendo agora, tentando fazer uma nova metodologia de trabalho sobre isso. Muito bem. Então essa é só uma figurinha de que a sociedade hoje ela se desenvolve, ela se compõe, é composta de vários segmentos, né? Você tem estradas, você tem plantações, petróleo, portos, festas, enfim, é aqui que a gente tem convivido. E esse sistema como um todo, ele interage, né? Por isso que o professor que está aqui, da engenharia ambiental, da química, então a gente precisa entender os processos todos, né, para a gente poder entender como é que isso vai funcionar. De novo, né, pegando o gancho do Zé Maria, quando você lida com licenciamento, você está lidando com várias coisas juntas para tomar uma decisão. Para quê? Você não vai permitir a instalação de um empreendimento destruindo tudo, acabando com a comunidade, acabando com a fauna, acabando com a fauna, a ictiofauna, acabando com a cobertura vegetal, atingindo as áreas, as APPs. Então você tem que entender esse sistema como um todo e saber um pouquinho de tudo. Outra coisa que assim, é interessante é que quem trabalha no órgão ambiental, ele não é só biólogo, ele não é só advogado, ele não é químico, ele é tudo. Analista ambiental, quer dizer, você é tudo. E se eu não gosto de água, então, você pode direcionar um pouco. Água vai da parte social. Tudo bem, mas você tem que entender que a falta da água, uma água contaminada, vai influenciar aquela comunidade. Se você faz uma barragem de um rio, se você impede a migração do peixe, você está atingindo o pescador. Então você tem que entender isso tudo. Você não pode você vai encastelar, você não pode se isolar no seu ambiente de estudo e esquecer que ele interage com todo o ambiente em volta dele.
E aí tem todos esses preceitos, né, constitucional, meio ambiente, ecologicamente equilibrado, essencial para a qualidade, e nós temos toda essa sociedade, que todos vivemos em sociedade, temos celular, andamos de carro, andamos de metrô, ônibus, queremos passear, a gente quer tudo. Então, como é que a gente vai conviver com isso? Como é que o licenciamento contribui, né, para esse desenvolvimento da sociedade dentro de uma regra que é aquela que está disposta na legislação? Principalmente, né, eu até trouxe esse slide em referência, né, a Cecília, que trabalha muito com estrada, né? Se a gente tem um problema da degradação da qualidade, qualquer empreendimento causa impacto ambiental. Esquece, esse negócio de sustentabilidade, eu acho muito bonito o termo, mas sustentabilidade é uma aspiração. Você tem que entender que a coisa tem que funcionar. Você não vai usar um determinado recurso ambiental de forma que ele vai ser destruído. Aí perdeu. Aí não pode. A lei diz que não pode. Não posso extinguir uma espécie no licenciamento. Acontece. Mas dentro das regras, eu não posso. Tem coisas que eu não posso autorizar. Eu posso criar uma medida mitigadora, eu posso criar uma nova forma vamos dizer, de sobrevivência daquela espécie, né, aquela comunidade, em razão de uma hidrelétrica, mas eu não posso acabar com aquele ambiente. Né? E esse segmento social, esse é o mais sensível. Peixe fala? Não fala. Árvore, quando vai cair, faz um barulhinho, blum, blum, mas não fala. Gente fala. Pescador fala, quilombola fala, índio fala. Os problemas das cidades são extremamente complexos. Prostituição, doenças, tudo isso compõe o cenário do licenciamento. Biólogos, tem muitos biólogos aqui? Deve ter um bocado. Biólogo, eu detesto gente. Eu também detestava gente. Era minha família, meu filho, né, cuidava assim, mas eu trabalhava com ariranha, peixe-boi lá na Amazônia, era uma coisa meio maluca. Aí eu comecei, fiz direito depois de mais velho, né, no meu segundo curso. Eu falei, gente, pessoas também são gente, né? Pessoas são importantes nesse nosso cenário. Porque tudo que você autoriza no licenciamento, você tem gente envolvida, querendo emprego, querendo trabalho, tendo a sua casa deslocada, seu comércio, a sua atividade econômica, a sua plantação. Mas eu quero licenciar isso aqui. Não é simples assim. A regra não é, o dia a dia não é fácil e nós temos que estar entendendo que isso é um problema. Não é uma coisa que você esconde, depois eu resolvo. Não. A questão social é uma das mais importantes no nosso cenário. E aí vem o desenho do licenciamento. Tem lá na 938, uma lei de 81, que ele vai o quê? Né? Disciplinar previamente toda a construção, instalação, ampliação, funcionamento de empreendimentos que vão causar uma degradação ao meio ambiente. Essa é a ciência básica, né, do licenciamento. Por isso que ele existe. Né? Não vamos deixar a coisa andar na bagunça. Então, antes que aconteça, a gente tem o licenciamento ambiental. Aí tem um outro quadrinho que eu gosto de mostrar, que parece que de quem é a culpa de Belo Monte? É do IBAMA, né? A essência, a mídia, fala que a culpa é do IBAMA. Né? O trem-bala, Angra 3, a culpa é de quem? É do IBAMA. Né? Esse é o ambiente comum, né? O sentimento da sociedade comum. Não estou aqui para defender demais o IBAMA, mas enfim. O que chega para o licenciamento? São planos de Estado, políticas públicas, programas de governo. O governo, para decidir Belo Monte, por exemplo, que sempre causa uma certa polêmica, ele tem que imaginar daqui a 10 anos quanto que eu vou consumir de energia, o mercado, as indústrias vão precisar de energia para funcionar. E aí ele faz um planejamento estratégico, que se chamam planos decenais, no caso da energia elétrica, e aí, bom, esse ano agora vai entrar Belo Monte. Agora estava em voga o São Luís do Tapajós. Né? Aí tem outras hidrelétricas que estão programadas, mas em razão de planos de Estado, políticas públicas, quando você tem o trem-bala, fala-se muito em trem-bala, não estou defendendo o trem-bala. Mas por que desenhou-se o trem-bala como uma possibilidade do setor de governo de transporte? Porque não cabe mais novos aeroportos entre Rio, São Paulo e Campinas. Isso é eles que dizem, tá? Não sou eu não. Eles que fizeram uma palestra para a gente justificando. Se eu fizer estradas, não cabe. A velocidade entre os dois polos, São Paulo e Rio, tem que ser uma velocidade muito rápida. Não pode ser
com 6 horas, podia ficar em São Paulo, fiquei 8 horas na estrada, desesperado, não aguentava. Eu voltei de avião, porque eu não aguentei ficar tanto tempo esperando para lá e para cá. Então, a sociedade também tem parte desse processo. Aí chega a conclusão do trem-bala que era, aí bom, depois não tem dinheiro, a questão econômica não foi suficiente e o projeto trem-bala está parado. Mas diga assim, para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Não é o IBAMA que decide se... Ele decide botar na regra. Tudo aquilo que o Zé Maria falou, a gente bota as regras, a gente tem os limites, isso a gente coloca na regra. Agora, eu não decido se ele vai ou não vai. O governo é que diz, eu sou um órgão do governo, executor da política do governo. E aí o que eu faço? O instrumento, o licenciamento é um instrumento de gestão. Opa, você vai passar por essa APP, essa linha de transmissão vai passar por cima de uma área que tem um fragmento de vegetação importante. Opa, bota para cima, aumenta a torre, vai custar caro, te vira, chega para o lado. Eu estou fazendo gestão daquele empreendimento que está desviando. Ele quer, qual é o melhor caminho? Uma linha reta. Mas aqui tem ela, tem essa comunidade, aí eu vou desviando até um limite que seja também economicamente viável. Eu não analiso a questão econômica, mas eu vou impondo, por aqui não dá, eu proponho medidas mitigadoras. Então, eu estou fazendo gestão, aperfeiçoo projetos que são submetidos, eu tenho oportunidade, pela nossa equipe multidisciplinar, de avaliar se esse caminho vai, essa estrada passa por aqui, essa rodovia, e aí eu vou ajustando essa hidrelétrica, o nível da água vai invadir terra indígena, opa, não dá, eu tenho uma regra que diz que não pode. Então a gente tem todo o regramento da legislação que impõe a gente certos limites. E aí, outra coisa também que parece que a culpa sempre é do IBAMA, é que muitas vezes as prefeituras, desculpa o nosso amigo, não é o caso aqui do Rio, prefeituras do interior, elas acham que o licenciamento tem que resolver todos os problemas. Ah, tem que asfaltar as ruas, tem que construir 200 hospitais. Não é. O que limita a gente no licenciamento? O impacto que aquele empreendimento causa naquele município. Isso é certo. Na segurança municipal, no estacionamento dos veículos, porque agora vão ter muitos veículos lá por causa das empresas que vão estar construindo, os hospitais, até o limite em que realmente vão ter mais pessoas naquele local. Mas eu não posso sair construindo ginásio para festa do prefeito, essas coisas a gente não faz. Tem todo tipo de pedido, de solicitação, e que, se o empreendedor quiser fazer, ele faz, mas é gordura dele, não é gordura do licenciamento. Tá? Ah, eu preciso fazer um retorno, porque o retorno dessa rodovia previsto está muito longe, vai fazer a minha comunidade deslocar 30 quilômetros adiante para voltar. Opa, o licenciamento pode mexer nisso. Né? O prefeito diz, vai trazer isso nas reuniões, então você tem como trabalhar essas questões. Essa estrutura do licenciamento nosso é importante muito para a gente, são 3 coordenações gerais, uma diretoria em Brasília, e nós estamos aqui. Né? Eu sou licenciamento federal, mas de alguns empreendimentos federais que estão aqui com a gente. Essa aqui, o Zé Maria usou o termo tipologias, né? Tipologias são os assuntos que se trata no licenciamento. Então você tem rodovias, ferrovias, postos para gás, hidrovias, pronto, aqui faltou nuclear, que eu não consegui ainda arrumar esses dados. Deixa no termoelétrica. Termoelétrica. Então, todas elas são tipologias. Para cada conjunto, cada uma tipologia dessa tem um conjunto de impactos, um conjunto de terminologias que se usam. Se eu falar para você TDR, se eu falar para vocês uma série de siglas que a gente usa, em cada uma das tipologias, a gente fica maluco. Por isso que a gente tem que se aprofundar, às vezes, um pouco em algumas tipologias para a gente entender que mineração tem um conjunto de regras, que rodovias têm algumas regras, hidrelétricas têm, e aí por diante. Esse é um desafio para a gente no licenciamento. Olha a questão do diálogo, a questão da conversa, que é esse ponto da articulação interinstitucional. Eu tenho que falar com a população, município, Ministério Público, Ministério da Saúde, as agências reguladoras, o ICMBio, Palmares, FUNAI, IFAM, ANA, DPM, faltou o INCRA, né? Eu ainda está sempre melhorando, viu? Então tem que botar o INCRA, que eu esqueço às vezes.
Mas enfim, você tem que, nessa questão dos prazos que o Zé Maria falou, pô, eu pergunto para a FUNAI, cadê tal coisa, cadê tal programa, né? A gente chama o PBAI, né? O Plano Básico Ambiental Indígena. A FUNAI passa 3 anos sem responder, e aí o empreendimento fica parado. A culpa é de quem? Do irmão. Isso é outra culpa que a gente leva, que traz também uma certa, vamos dizer assim, desafio para a gente. A gente tem também um conjunto de dificuldades, que é a própria interlocução, a compensação ambiental também é uma questão complexa na discussão. Essas condicionantes, o Zé Maria tocou, condicionantes, só que você não tem ideia do que são condicionantes ambientais. Eu vou mostrar no próximo slide o número que a gente tem em alguns processos. Então você tem um nível de exigência que é muito subjetivo. Subjetivo quer dizer, eu sou um analista, exige com mais rigor. Tem uma outra que é menos exigente, que pode ser de um outro recurso. A gente não tem uma padronização. Estamos melhorando essa situação. A generalidade das exigências, os custos, o próprio déficit do investimento público, que não tem concurso, que não tem, enfim, o poder da capacidade nossa é muito reduzida. E aí vai. Aí esse aqui eu queria mostrar. Olha só, isso aqui, 7 processos de hidrelétrica na Amazônia. Tá? Quantos programas ambientais têm que ser acompanhados pelos analistas? Olha lá. A gente chama de gestão. Gestão é aquele plano de obra, são coisas mais simples. Bota o lixo aqui, bota uma coisa mais simples. Mas outros programas que são aqueles mais ambientais. Olha lá. 19% de meio físico. Olha a diversidade de análise que tem. 34%, olha lá, meio biótico, olha lá, 30% meio sócio. Meio sócio é reunião com pescador, reunião com morador, reunião com prefeitura. E você tem que estar muito bem preparado. Você não pode chegar numa reunião dessa, cheguei aqui sem estudar o processo. Então, olha a quantidade de elementos que tem. 231 programas em 7 hidrelétricas na Amazônia. Isso inclui Belo Monte. Aqui são na região sudeste. Um outro número que eu trouxe para mostrar para vocês como é que a coisa é complexa. Não é assim, no oba-oba, que se analisa e o tempo que a gente teria para avaliar esses cenários. Gestão, 12%, esse aqui é o meio físico, 33%, aí depois divide um pouco entre cada um. Isso só Minas, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Esses são alguns processos que eu fiz um apanhado para vocês verem a complexidade que é o fato. E aí vem alguns desafios. Lembra que eu falei agora há pouco que as prefeituras pedem para asfaltar a rua da minha avó, coisas que são totalmente fora, né? Então a gente tem trabalhado agora o que a gente chama de oficinas de capacitação das prefeituras. Antes da audiência pública, que é a primeira etapa do licenciamento, LP, LO, tem a audiência pública, a gente faz todo um programa de capacitação dos agentes municipais. Não é o assessor, é o secretário, alguém que trabalha concursado na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Ele sabe a realidade do seu município. Então a gente mostra o empreendimento, mostra todas as previsões de chegada de trabalhadores naquele local. Bom, isso tem a previsão de quê? De chegar a mais, 5 mil famílias, 3 mil famílias. Isso tem um impacto na escola, né? O EI, os estudos, eles não dimensionam quanto que a prefeitura tem que estar pronta para receber esses 100, 300, 500, 1000 alunos a mais na sua rede. Porque eles têm que contratar merenda escolar, eles têm que contratar aquelas pessoas que fazem a comida, têm que contratar professores. Isso a gente está fazendo antes que realmente chegue um empreendimento. Prepara os leitos nas localidades, né? Se você deixar, eles vão querer um hospital. Às vezes, só você aumentar 30 leitos é suficiente. E o empreendedor tem que estar apto e pronto para botar o dinheiro na hora que precisa. O que acontece na prática? Os 10 leitos são exigidos, acontece a necessidade dos 10 leitos, não tem. E aí você fica, como é que vai fazer dinheiro? Não sei. Aí passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, e o município fica improvisando leitos nos corredores e coisa e tal. Então a gente está tentando, nesse tipo de discussão, né, como é que eles vão entender o empreendimento
seus impactos e o que o empreendedor tem que apoiar para não gerar aquele bagunça depois. Esse é o sentido dessa tem dado certo. Outra coisa entra no pós-licença, que o Zé Maria também já falou um pouco. Os relatórios que a gente recebe, aí não tem nenhum grande, mas são assim, 3, 4, 6, a cada 6 meses o cara manda um relatório desse tamanho, 3 volumes de 300 páginas cada um. Quem vai ler? Não dá. O tempo de resposta, às vezes ali desse relatório tem um ponto importante, um risco ambiental, tem uma medida mitigadora que deve ter corrigida, e eu só vou ler lá daqui a 3 anos. E aí nós estamos agora, o Zé Maria também, o grupo do INEA participou com a gente num seminário, em que a gente está tentando fazer tudo online. Então a gente tem um aplicativo, que eu tenho uma conta no empreendimento, eu tenho uma senha, uma conta, e aí eu vou lá, condicionantes ambientais, programas ambientais, Aí quando eu chego no cumprimento dos programas, naquilo que estava previsto nos programas, eu vou vendo se o cara cumpriu, se teve aquela atividade programada, se ela produziu o resultado esperado, se exige uma medida de corretiva com relação a uma coisa identificada, e eu vejo online. Então com isso a gente ganha um tempo muito grande, porque tem a série histórica, parâmetros de qualidade de água. Estou monitorando qualidade de água, eu tenho todo aquele pH vem 7, 6, 8, 5, 6, 9, opa, ali tem uma justificativa, por que deu 9 ou sei lá, ou 3, num determinado momento. O empreendedor vai dizer, olha, houve um vazamento, houve isso, sei lá, houve uma movimentação de terra que causou uma turbidez da água maior. Eu estou sabendo que aquilo aconteceu, ele explica, ele diz qual foi a medida corretiva que ele fez, que ele tomou, e eu vou, daqui a 3 meses, ou numa vistoria, vou direto naquele ponto. Isso a gente chama de bandeiras, bandeira verde, amarela e vermelha. A vermelha, ele exige uma resposta rápida, e eu já estou vendo lá, e eu posso dar ordem para ele tomar aquela providência e quase que imediatamente. Entende? Então, a gente está desenvolvendo isso, é possível esse sistema. Eu já estou com 2 empreendimentos que eu já acompanho aqui, a Estrada Paraticunha, eu já estou fazendo esse tipo de acompanhamento, online, não tem mais relatório, ele protocola um CD, com os dados todos brutos que eu quiser, mas eu não tenho mais relatório desse volume, é todo online, não tem uma regra, não sei se o INEA ou se o município tem que os relatórios têm que ser escritos assim, impressos, Tem que ser editado, tem que ser comentado, tem que saber o que a gente faz, senão eu perco a efetividade desse processo. Essa é a questão que eu falei das audiências públicas. Por quê? Porque fica aquela pedestal lá em cima, a letrinha 12, que aparece para ninguém enxergar nada, e aí você olha aquela coisa e o cara fica olhando, esperando, querendo falar, ele só fala no final, depois de 3 horas de audiência pública, que a sociedade fala. Aí fala o empreendedor, fala o IBAMA, fala consultoria, fala Ministério Público, fala todo mundo, prefeito, e o coitado do cidadão não fala, ele não tem chance de falar. O que nós, não fui eu que bolei essa coisa, outras coisas eu até bolo. Um procurador nosso que deu a ideia, cara, por que vocês não fazem sabe, feira agropecuária? Tudo sabe, Feira agropecuária, fica aquela festa, a música toca, corre boi, vende isso, aquilo. A gente agora já está fazendo uma feira do licenciamento. Vai para a praça pública, bota cartazes assim na rua, na praça, contrata músico local, antes da audiência pública. Aí aquele cidadão que vai ter a sua casa tirada do lugar, ele não sabe para onde a rodovia vai passar, para onde a linha de transmissão vai passar, para onde a hidrelétrica vai encher, ele já vai no consultor, que vai estar à disposição, e aí pergunta, tira dúvida, você mostra. Aí tem lanchinho, tem música, tem teatro, você bora tudo que você quiser. Custa mais caro para o empreendedor? Custa, mas eu vou ganhar uma melhor efetividade da interação, da sociedade, entender o que vai acontecer. As experiências que nós já tivemos com isso, a tensão e a audiência pública foi lá para baixo. Porque o cara quer falar, o cara quer xingar, o cara quer falar mal de tudo quanto é que é. Se você conversa antes, o IBAMA também tem a banquinha.
O IBAMA tem a banca dele, explica as fases do licenciamento, o empreendedor explica como é que vai ser e os consultores explicam como é que vão ser feitos os impactos, como é que vão ser mitigados os impactos, quais são os impactos. Aí a sociedade, aí você bota no rádio, você avisa no rádio que vai ter a festa do licenciamento, seja o que for. Não falando no Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro não dá. Mas se esse município tem 20, 30 mil habitantes, é bem possível. Já tivemos algumas experiências com isso, então está funcionando. Esse também é uma dificuldade geral, que é o planejamento, né? Esse é um exemplo do setor elétrico. Você tem o planejamento de vários aproveitamentos hidrelétricos, só que aí, bom, agora vamos fazer só São Luís do Tapajós. Aí você estuda, aí daqui a 4, 5 anos, bom, agora vamos fazer o Jatobá. E aí, a coisa bagunça toda, a sociedade, os impactos, eles não são mais vistos da forma acumulativa ou cinética, o que é um impacto no outro, aí não funciona. A gente fica maluco na análise, fica analisando pontualmente cada um dos empreendimentos. Esse é outro desenho. E a questão do concurso também, já para encerrar. Hoje a restrição, né, todo mundo está vivendo aí, existe, toda hora sai, vai ter concurso do IBAMA, né? Vai ter concurso. Olha, a gente, analista, eu não tenho, esse é o Ministério do Planejamento, não somos nós do IBAMA que sabemos quando vai ter concurso, o que vai cair no concurso, não temos nada disso. Eu só diria assim, eu só incentivaria todos a se preparar para o concurso, se for para o IBAMA, cuidado com o seu perfil. Eu já vi gente que foi meu aluno, em curso preparatório, de vez em quando eu dou aula por aí, o pessoal chega lá na hora, o cara vê o processo, cara, mas faz para outro, você não escolheu certo o seu concurso. Apura, vê o que você faz, vê como é que a atividade se desenvolve e como é que isso é desenhado dentro da sua atuação, porque depois você vai virar um cara frustrado. Outro dia teve um rapaz lá que trabalhava no petróleo, ele chegou querendo trocar, né, fazer perguntas de servidores. Ele, olha, eu preciso sair daqui, eu não estou aguentando mais ficar aqui, estou deprimido, né? Rapaz, jovem, assim, idade assim de vocês, assim. Então escolham bem, porque isso tem um impacto, que a gente depois que entra é difícil sair, né? Desafio legal. Mas é isso. Então, gente, eu vou deixar mais uma pergunta para vocês. Esse telefone é da minha sala. Tá? A Cecília tem muito contato comigo, outro dia ela mandou uma aluna dela para eu poder dar um apoio num determinado questionamento. Eu não posso viver em função de alunos, mas é parte do nosso trabalho também dar atenção a quem precisa. Tem que ser de forma organizada, dar uma ligada, eu mando por e-mail e a gente está à disposição para dar um apoio para vocês no que for possível. Ok? E eu quero perguntas de vocês depois. Valeu. Desculpa. A apresentação vai ficar com ele também, mas não hoje. Eu vou acrescentar mais 2 slides, eu quero melhorar o título lá no começo. Eu tentei já no segundo slide, não no primeiro. Ele depois está autorizado a passar para vocês.